Boa noite a todos, que a verdade, a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês, com os membros da Igreja Batista Central de Petrópolis e demais pessoas que nos assistem neste domingo, 7 de junho do ano 2020, 19 horas. Estamos aqui para realizar o culto ao Senhor com alegria, satisfação, embora as circunstâncias limitantes, a gente se dispõe, não somente quem vem aqui na sede para realizar o culto, mas também acredito que você que está na sua casa e tem a atenção voltada para esse momento. Então, agradecemos de todo o coração, muito obrigado pela sua companhia e desejamos que a gente seja instrumento do Senhor para edificar, para consolar, para desafiar, para inspirar, para despertar o que de melhor o Senhor Jesus Cristo tem para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, agradecemos de todo o coração por nos reunirmos agora, tanto aqui como onde quer que as pessoas estejam, presencialmente, virtualmente. A gente louva, bendiz o Senhor por todos os benefícios que nos tem dado, mesmo em face das dificuldades. Nós reconhecemos que Tu és aquele que provê, que garante, que sustenta. O Senhor é quem nos conduz em fé, o Senhor é quem nos leva à vitória. Deus, não importam as circunstâncias, sempre haveremos de crer que Tu estás a nos amar e Tu estás a providenciar aquilo que é o futuro melhor para cada pessoa. Ó Deus, nós pedimos que abençoes quem está no seu lar, quem está em outro lugar, mas que participa desse momento, que as mentes sejam abertas pelo Teu Espírito, conforme o desejo de cada um, e que venha a suavidade no coração para receber a palavra de Deus, uma semente de verdade, semente de paz, semente de graça, semente do amor de Deus, a fim de que ela floresça, a fim de que germine e gere muitos frutos no interior de cada um. E esses frutos venham a ser demonstrados no dia a dia. Outras pessoas sejam atraídas por eles e se alimentem das virtudes cristãs na vida de quem segue Jesus. É isso que nós oramos. Muito obrigado pela oportunidade de cultuarmos. Muito obrigado pela oportunidade de edificarmos uns aos outros. Muito obrigado pela oportunidade de levar uma mensagem de boas novas, a mensagem de redenção, a mensagem da transformação divina no ser humano. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos te convidar agora a adorar a Deus. Onde você estiver, que você possa se entregar a Ele, se render a Ele, apresentar sua vida, sua casa. E quero lembrar o Salmo 37, versículo 8, que diz: ao provar e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E eu quero te convidar essa noite a experimentar essa bondade de Deus. Que a bondade de Deus, a misericórdia dele possa repousar sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando estiver ministrando, que você possa adorar junto conosco, junto a Ele, e se entregar, se render à bondade, à misericórdia dele. Através desse nome nós somos feitos filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele, que nós somos feitos
a imagem e semelhança dele. E é isso que nós vamos declarar, declarando a grandeza dele, declarando que nós reconhecemos que ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você. Independente das circunstâncias que a gente está vivendo, Deus tem cuidado de você e você possa perceber isso, a bondade dele, a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre saber que você é filho dele, você foi liberto para a honra e glória do nome dele. Nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus porque um dia fomos libertos. Esta é a herança de quem creu em Jesus Cristo e então se filiou àqueles que o Senhor tem reunido como seu povo. Bem, eu quero ler com vocês um texto que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 37. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você deve tê-la em casa, física ou então virtual, não importa. Quero que acompanhe junto comigo esta leitura. Se assim não for, mas de qualquer jeito, os versículos estarão aí projetados na sua tela, na parte inferior da imagem. Vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 37. Quero falar sobre a verdade que liberta. Diz assim o versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Quero começar dizendo aquilo que é do conhecimento de todos. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele já disse que é cristão. Nem tanto repete que é um cristão católico, porque isso já falou, mas que é cristão, flertando muito mais com os evangélicos do que propriamente com os católicos. Em razão disso, ele se apropriou de um texto bíblico, essa frase do capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João, e que se tornou o lema da sua campanha para a eleição de 2019, e também a esse texto recorre constantemente no exercício do cargo de presidente. Bem, ele costuma dizer, né, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí cabe uma análise daquilo que é realmente a verdade. Que conhecimento da verdade é esse? E que libertação é essa que o texto diz que o conhecimento da verdade vai proporcionar? Em primeiro lugar, devemos esclarecer algumas coisas. O Jesus histórico é o Cristo, de onde advém a palavra cristão. O Cristo que era o ungido de Deus, aquele que havia recebido a unção como filho unigênito e também como redentor da humanidade, a fim de morrer na cruz, substituindo a mim e você que merecíamos aquela pena, mas que Jesus sofreu por nós. Bem, e cristão, que deriva da palavra Cristo, é quem segue a Jesus. Jesus histórico, que era o Cristo, o ungido de Deus. Em João 8,31, a gente já leu, mas quero voltar com você nesse versículo, diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, preste atenção nisso aí, que haviam crido nele. Jesus falou com essa gente. Se vocês, olha o ser condicional aí, se vocês
permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Eu quero que você entenda que a maior importância desse texto aí, reunindo os versículos 31 a 37, inclusive o 32, citado frequentemente pelo presidente do Brasil, e conhecereis a verdade vos libertará. A questão mais importante em toda essa passagem aí é justamente isso que Jesus acabou de dizer no versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, qual é o fato crucial aí? Qual é aquilo que é principal em todo o contexto do parágrafo? Quem é discípulo de Jesus? Essa que é a questão. Essa que é a condição, essa que é a situação. Era a isso que Jesus queria se referir com ênfase. Quem é meu discípulo? Se vocês desejam se tornarem seguidores meus, então precisam entender, compreender quem são verdadeiramente os meus discípulos. Jesus dirigiu a palavra a quem havia crido nele entre os judeus, está aí em João 8,31. Mas diz que apenas se eles permanecessem na sua palavra, seriam efetivamente seus discípulos. Estou frisando, enfatizando, para que todos entendamos qual é o real significado, principalmente desse versículo 32 de João capítulo 8. E é dessa forma que o Senhor salientou que a verdade iria libertar as pessoas, caso elas se tornassem realmente discípulos dele. Bem, em primeiro lugar, para ser um discípulo de Jesus, você precisa crer. Esse é o começo, é o início da fé. Não existe segmento de Jesus, não existe discipulado de Jesus, se antes, em primeiro lugar, você não crê, eu não creio. Jesus falou isso no versículo 31 aí, para os que haviam crido nele dentre os judeus, certo? Uma pessoa começa a ser seguidora de Jesus quando aceita as palavras que ele tem dito e que estão registradas nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É aí que tudo se inicia. Quando eu desejo seguir a Jesus e me tornar um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é necessário que eu creia que as palavras que ele tem dito são verdadeiras. Verdadeiras sobre o amor de Deus, verdadeiras sobre o horror do pecado, verdadeiras sobre as boas novas de redenção que ele veio trazer através da sua morte e ressurreição, verdadeiras sobre a transformação do ser humano através do novo nascimento que se inicia por ocasião da fé, da crença em Jesus Cristo e que continua por uma vida de santificação, de agrado a Deus. Então, estas são as palavras de Jesus. Quando a gente acredita que elas são de Deus, quando a gente crê que tudo isso que Jesus falou é verdadeiro, então, nesse momento, o homem ou a mulher começa verdadeiramente a ser discípulo de Jesus. E volto a enfatizar que essa é a ênfase da palavra e da mensagem de Jesus envolvendo o texto de João, capítulo 8, versículo 32 também. Em segundo lugar, se para ser discípulo de Jesus, você primeiro necessita crer, em segundo lugar, para continuar e firmar e ser manifestado que é discípulo de Jesus, você tem que permanecer nas palavras dele. Jesus disse em João 8,31, e deve estar aparecendo para você aí, eu quero destacar a outra parte do versículo, ele disse assim, se vocês permanecerem na minha palavra. Então, não basta crer, você tem que permanecer, porque o ser inicia a frase, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês são verdadeiramente meus discípulos. Não é verdadeiramente discípulo quem apenas crê, acredita, admira, quem apenas ressalta, quem apenas lembra, quem apenas faz menção das palavras de Jesus. Mas é verdadeiramente discípulo quem permanece na sua palavra. E o que significa permanecer na palavra de Jesus? Pelo menos 4 coisas muito importantes. A primeira coisa importante, que é o significado de permanecer na palavra de Jesus, é escutar de forma
constante a palavra dele. Se você não escuta o texto sagrado, se você não escuta palavras de Jesus nas bocas de outras pessoas, reconhecidamente autênticas como sendo dele, porque ao conferir na Bíblia você as encontra, então isso significa que você não é discípulo de Jesus, ou eu não sou discípulo de Jesus. A pessoa que se diz verdadeiramente cristã é aquela que escuta Jesus durante toda a sua vida. Pessoa que diz que é cristã é aquela que não toma uma decisão sequer, sem antes ouvir o que Jesus tem a dizer para ela em relação àquele assunto ou tema de vida. Permanecer na palavra de Jesus significa, em primeiro lugar, escutar o que ele tem a dizer. E escutar de forma repetida, escutar de forma constante, escutar de forma permanente. Mas não é só isso. Permanecer na palavra de Jesus significa aprender também, constantemente, o que ele quer me ensinar, o que ele quer ensinar a você. Você concorda que você pode escutar, e escutar até repetidamente, você pode escutar constantemente, mas você pode não aprender, e não aprender porque tem desinteresse no esforço de compreensão? Então, permanecer na palavra de Jesus quer dizer aprender de forma constante. Aliás, é isso que significa a palavra discípulo. Discípulo é aquele que aprende. E por quanto tempo a gente deve aprender das palavras de Jesus? Constantemente, permanentemente, mais e mais acerca de Jesus. Toda mente que se fecha, todo pensamento que trava em relação a aprender do Senhor Jesus, põe fim ao discipulado na vida dessa pessoa. Nós não podemos dizer que alguém continua sendo discípulo de Jesus se apenas creu no início e até escuta o que ele diz nas Escrituras, nos Evangelhos, etc., mas não aprende, não cresce no entendimento a fim de poder fazer a aplicação. Em terceiro lugar, não somente escutar e aprender, mas é necessário penetrar constantemente. O que o texto diz? Permanecer. Penetrar constantemente naquilo que de maior significado e importância as palavras de Jesus têm para as nossas vidas. Eu posso dizer que tudo aquilo que saiu dos lábios do Senhor está carregado de profundeza de sabedoria, está carregado de revelações superiores, está carregado dos mais altos pensamentos do céu. E isso é algo que eu e você deveríamos almejar sempre, sempre, sempre. Ninguém pode ler as palavras de Jesus uma só vez e achar que não precisa mais compreendê-las lendo novamente. Sempre há um aspecto novo, sempre há uma revelação a mais, sempre há alguma coisa a aprender que antes nós não tínhamos ainda compreendido. Se há uma coisa que acontece quando a gente lê algum livro e faz a diferença entre aquele que consideramos grande, um livro excepcional, e outro que é frívolo e vazio, é que o segundo, o livro vazio, o livro frívolo, a gente não tem vontade de ler novamente. A gente lê uma vez ou lê parte dele e já não quer mais saber quantos livros eu já comecei a ler, né, e interrompi a leitura, porque a linguagem não me interessava, o conteúdo muito menos ainda. Mas quando você lê um grande livro, quando você lê um livro excepcional, você tem vontade de retornar a ele. E o faz. E o lê mais uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes. Pois é. O livro das palavras de Jesus é este. É um livro que você retorna sempre, se é verdadeiramente seguidor dele. É um livro que você está sempre buscando renovar seu entendimento deste livro. Você sente o desejo de mais uma vez reler e reler e reler e reler. Então, permanecer na palavra de Jesus significa isso. Significa estudar, significa pensar repetidamente no que ele fez, de uma tal maneira que o significado e a aplicação dessas palavras dele se tornem cada vez o nosso significado, a nossa aplicação, a nossa experiência.
Isso é que é permanecer na palavra de Jesus. Bem, escutar, aprender, penetrar, mas também obedecer. Se permanecerdes nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Eu tenho dito a você o que significa permanecer na palavra de Jesus. É além de crer, é a sequência da fé. Obedecer. Você pode escutar, você pode aprender, você pode até penetrar e descobrir coisas fantásticas, maravilhosas nas Escrituras, nas palavras do Mestre. Mas se você não obedecer, isso significa que você não está permanecendo na palavra dele. A gente não estuda o que Jesus disse para uma satisfação acadêmica, a gente não estuda para uma estima intelectual, a gente estuda para saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É por isso que a gente escuta, é por isso que a gente aprende, é por isso que a gente mergulha nas palavras do Senhor, para aprender, a fim de saber, e também praticar o que Deus quer de nossas vidas. Não é discípulo quem aprende para não fazer, porque todas as palavras de Jesus, elas se dirigem à ação. Não tem uma palavra, não tem um ensino, não tem uma instrução de Jesus que não deva ter como resultado final uma ação, uma prática, uma obediência. Razão do que permanecer na sua palavra significa, por último, em obediência. Bem, eu disse que para ser discípulo de Jesus, primeiramente é necessário crer, né? Eu disse que ser discípulo significa permanecer na fé. E o que é permanecer? Acabei de listar aí. É escutar, é aprender, é penetrar, é mergulhar e principalmente obedecer. Mas em terceiro lugar, é do ser discípulo que surge o conhecimento da verdade. Preste atenção nisso. Porque essa frase aí, 8,32 de João, conhecereis a verdade vos libertará, se tornou comum aí na fala do presidente e sendo repetida por seus ministros e outras pessoas mais. Mas é do ser discípulo, é do fato de você ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, que surge o conhecimento da verdade na sua mente, na sua alma, na sua vida. Bem, João 8,32, né? Conhecerão, está aparecendo aí na tela, né? Conhecerão a verdade. Mas isso depois de dizer. Você tem que crer. Jesus dizia, você tem que crer. Depois dele dizer, você tem que permanecer na minha palavra. Aí você vai ser verdadeiramente meu discípulo. E então é que Jesus diz, no versículo 32, e aí como meu discípulo, aquele que me segue de verdade, você vai conhecer a verdade. Bem, aprender de Jesus é conhecer a verdade. E qual é a verdade que nós temos conhecido? Aqueles que seguem a Jesus e que por ele são considerados seus discípulos. Eu acredito que a verdade que nós temos conhecido, esse aí, conhecereis a verdade, essa verdade aí, ela fala dos verdadeiros sentidos, significados, das verdadeiras importâncias, dos verdadeiros valores, das verdadeiras prioridades, daquilo que é eterno, daquilo que agrada a Deus, daquilo que satisfaz o Senhor. Existe uma pergunta fundamental que qualquer homem deveria fazer a si mesmo. E essa pergunta é: a que vou consagrar a minha vida? Em que vou empregar meu viver? Em que eu vou gastar os meus anos? Ou seja, eu vou dedicar-me a uma carreira de expressão e de destaque? Eu vou me concentrar em possessões materiais? Eu vou querer ter títulos de nobreza, etc. Eu vou me dedicar ao prazer? Ou eu vou obedecer a Deus e fazer a sua obra, e me entregar ao serviço da sua causa? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer, eu e você. Tem a ver com o significado da vida, tem a ver com a importância da vida, tem a ver com a prioridade da vida, tem a ver com o resultado da vida, o que nós queremos de nós mesmos. E isso Jesus veio expor como sendo a verdade.
A verdade que nós iríamos conhecer ao nos tornarmos crentes nele e permanecermos na sua palavra. Nós iríamos discernir isso. Nós iríamos compreender isso, a importância disso, o valor disso. E a verdade, essa verdade que nos traz Jesus, nos permite estabelecer a correta prioridade daquilo que vem antes e daquilo que vem depois. É nessa verdade que a gente aprende, né? Quais são as coisas que têm importância e quais são as outras coisas que têm carência dessa importância. Essa é a verdade, que como discípulos de Jesus, a gente vem a aprender. Bem, eu falei em crer, eu falei em permanecer, eu falei em conhecer a verdade, né? Para ser um discípulo, você precisa crer. Ser um discípulo representa permanecer nas palavras dele. E não é só isso, eu falei conhecer a verdade em decorrência de você ser discípulo. Mas agora eu quero lhe dizer que ser discípulo proporciona liberdade. Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ser discípulo proporciona liberdade. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu tenho frisado aqui desde o início que é o fato de ser discípulo, seguidor de Jesus. Não é o fato simplesmente de dizer que é cristão, não é isso. Existe uma grande diferença entre dizer que é cristão e ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus quer dizer andar como ele andou, quer dizer fazer como ele fez. É isso. E aí, isso proporciona, o ser discípulo proporciona a liberdade. João 8,32, vai aparecer aí na tela para você. E o destaque vai, a verdade os libertará. A verdade vai libertar vocês. Por quê? Por causa da obediência no serviço perfeito a Deus. Bem, o fato de ser discípulos nos proporciona, nos outorga 4 liberdades. Mas, de novo, preste atenção. É pelo fato de sermos discípulos que nós alcançamos essas liberdades. Entenderam? Não é simplesmente em razão de conhecer, saber, repetir uma frase, mas de sermos discípulos. A primeira liberdade que a gente alcança é a liberdade do nosso medo. Então veja aí João 8,35, aparecendo na sua tela aí, João capítulo 8, versículo 35. Diz assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. E pelo sentimento que o escravo tinha, de podendo ser ele não permanecer na casa, então lhe sobrevinha um medo. E esse medo também, a semelhança daquele que ele sentia, é um sentimento que está dentro das entranhas, está dentro do ser das pessoas. É o medo de estar sendo iludido, até mesmo por si mesmo, nos seus conceitos, nas suas filosofias, nas suas maneiras de pensar. É o medo de ser excluído por fim, né, e não ter garantida a salvação, de que maneira a pessoa entende que isso é. É o medo de a vida após morte não ser aquilo que ela espera. E há tantos medos e inseguranças no interior da vida de alguém que é necessário haver uma libertação disso aí. Da mesma maneira como o escravo necessitava ser libertado, e libertado por quem tinha autoridade dentro da casa, né, o pai, ou no caso, o filho. E isso acontecia ou não. Se acontecia, o escravo se tornava livre, assim também é necessário. Eu preciso dessa libertação, libertação dos meus medos, dos meus temores, libertação das minhas preocupações e das minhas ansiedades. Bem, isso é uma coisa que as pessoas vivenciam muito sozinhas, né? Muito solitariamente. Quero dizer que aquela pessoa que caminha com Jesus não fica mais sozinha em razão disso mesmo. O Senhor Jesus está com ele e o medo desaparece. Não apenas libertação do medo, mas libertação do nosso eu. Há muita gente precisando ser libertada de si mesmo. E o texto bíblico está aí para mostrar que aqueles judeus, eles eram autossuficientes, confiavam tanto em si mesmos, que disseram para Jesus, né? João 8,33, aparecendo na sua tela aí,
João 8,33, eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quando eles disseram jamais fomos escravos de ninguém, eles estavam querendo dizer o seguinte: nós somos independentes, nós temos autossuficiência, nós temos capacidade própria, nós não damos satisfação para ninguém, nós somos donos do nosso próprio nariz, quem manda na nossa vida somos nós. A gente nunca foi escravo de ninguém. E essa era uma realidade que eles não discerniam acerca de si mesmos e da qual precisavam ser libertados. Pois é, a verdade que liberta, e essa verdade é por ser discípulo de Jesus e permanecer na verdade das suas palavras, essa verdade traz essa libertação aí, a libertação da nossa autossuficiência, da nossa egolatria. Muitos homens reconhecem que seu maior inimigo, mais ferrenho adversário que eles têm, é o próprio ser, é o próprio eu, é a própria pessoa, é o próprio nome que tem. E até chegam a dizer que não conseguem se livrar disso aí por causa da dificuldade. Mas a presença e o poder de Jesus podem recriar uma pessoa e podem fazer com que ela se transforme em alguém completamente novo. Bem, não só isso, mas a verdade que liberta traz um outro tipo de liberdade, a liberdade dos demais, das outras pessoas. Está aí em João, capítulo 8, versículo 33. Leia comigo aí, 8,33. Eles responderam, só que a ênfase agora vai para outra parte do versículo. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles estavam dizendo assim, os outros que nos conhecem, eles sabem quem nós somos. Eles sabem da nossa condição espiritual. O Senhor está dizendo que a gente não é livre, o Senhor está dizendo que a gente é escravo. E se a gente vem aceitar essa palavra que está dizendo a nosso respeito, então, como é que eles vão nos interpretar? O que irão comentar a nosso respeito? Pensavam que nós éramos esse alguém ou aquele outro, e agora nós mudamos de lado. Como eles estavam preocupados com o que os outros poderiam dizer a respeito de si mesmos. E essa é uma condição que afeta muita gente. A voz das outras pessoas soa mais alta aos ouvidos desse pessoal do que a voz do próprio Deus. Mas o discípulo é aquele homem que já não se preocupa com isso. Ele quer agradar a Deus, e mais importante é ele escutar o que o Senhor tem a dizer do que ouvir as palavras das outras pessoas. E para terminar, a quarta liberdade é a liberdade do pecado. É a liberdade do medo, é a liberdade do eu, é a liberdade das outras pessoas, não ficamos mais presos à opinião delas, quando contrária à de Deus. E a última liberdade é a liberdade do pecado. Veja aí João, capítulo 8, versículos 34 e 37, para a gente terminar aqui. Esses dois versículos, versículo 34 e depois 37. 34, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha, todo que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 37. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Bem, é mais ou menos o seguinte. Eles diziam que eram abraâmicos, certo? Descendência de Abraão. Assim como tem gente hoje em dia que diz que é cristão. Mas Jesus disse que, embora eles dissessem, nós somos abraâmicos, Jesus disse que eles estavam querendo matar a ele mesmo. Da mesma forma como tem gente que diz que é cristão, mas ofende, insulta, mas quer fazer guerra, quer até levantar armas, quer usar de todas as maneiras agressivas e violentas, a fim de contrariar quem se opõe e quem não concorda com a própria opinião. Bem, quero terminar dizendo o seguinte, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma postura, a verdade nem é mesmo uma crença. A verdade não é um programa político, a verdade não é um conjunto de formulações, não é nada disso. A verdade não são ensinamentos apreendidos, de fulano ou de Beltrano, não é nada disso.
A verdade é conforme Jesus a definiu. Isso está bem claro aqui em João capítulo 8, versículo 32. A verdade que liberta. E no contexto do versículo 32, a verdade que liberta é a verdade de ser discípulos de Jesus. E por ser discípulos de Jesus, então, crer nas suas palavras, permanecer nas suas palavras. Dessa maneira, tornar-se efetivamente um discípulo dele, que passa a conhecer a verdade daquilo que é mais importante aos olhos de Deus, que é prioritário aos olhos de Deus, que agrada a Deus. E assim, experimentar as liberdades que isso traz. Quero orar com você. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelas Escrituras, muito obrigado pelos ensinos da palavra. Muito obrigado pelas próprias palavras do Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito nos instruir a respeito do que é conhecer a verdade e do que é essa verdade que liberta. Nós queremos sim sermos os discípulos do Senhor, nós queremos sim seguir a Ti, nós queremos andar como o Senhor andou. E então, mediante essa fé e mediante essa permanência, nós queremos ser reconhecidos por Ti como verdadeiramente Teus discípulos. Nós queremos conhecer a verdade maior, a verdade superior, a verdade encarnada em Jesus Cristo, a maneira como Ele viveu entre nós, aquilo que falou, o que fez. E então, sermos livres do nosso medo, sermos livres do nosso eu, idólatra, ególatra, sermos livres das opiniões das outras pessoas, ficarmos dependentes delas e principalmente sermos livres dos nossos pecados. Nós não queremos ficar por aí dizendo que somos cristãos, da mesma maneira como aqueles judeus diziam que eram abraâmicos, e não correspondermos ao que esse nome significa. Em nome de Jesus. Você quer conhecer a verdade? Você quer que a verdade liberte você? Então, só tem uma receita. A receita é bíblica. De onde foi extraído esse versículo que anda na boca do presidente, de várias outras pessoas. Só tem uma fórmula, e a fórmula é bíblica. Então, você tem que crer em Jesus, aceitar o que Ele disse, e mais do que isso, você tem que permanecer na palavra dEle. Tem que permanecer no ensino dele, na instrução dele. Isso significa permanecer na atitude dele também. Porque a palavra de Jesus estava sempre vinculada à sua atitude. A atitude de Jesus estava sempre vinculada à palavra dele. E o que disse Jesus? Como agiu Jesus? De que forma ele viveu? Isso é que é conhecer a verdade. Isso é que é permanecer na verdade, pelo fato de termos nos tornado verdadeiros discípulos dele, seguidores do Mestre. E aí, você experimentará as liberdades que vêm por meio dessa condição. Então, eu acho que se lembra, né? Eu até coloquei em segundo lugar, mas talvez seja a liberdade mais importante que alguém deve experimentar, que é a liberdade do próprio eu, da própria vaidade, do próprio egoísmo, da própria prepotência, da própria arrogância, da própria autossuficiência, da própria independência, né? De se achar como quem tem a melhor opinião, como quem tem a melhor formulação, como quem tem a melhor solução, sem querer ouvir os outros, sem dar atenção. A gente sabe que quer aconselhar. Bem, quero orar por mim, quero orar por você,
Quero orar pelo Brasil, quero orar pelos seus governantes, quero orar pelos ministros, quero orar. Pedir que Deus traga uma unção de humildade, traga uma unção de bondade, traga uma unção de quem quer pacificar, de quem quer reconciliar, de quem quer proporcionar o bem da parte daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade de palavra, verdade de atitude. Vamos orar? Junte-se a mim aí. Se você pensa como eu e quer um Brasil que conhece a verdade, cuja verdade liberta, mas de acordo com o ensino bíblico e não conforme a interpretação que alguns dão, então associe-se a mim. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Pai, eu rogo, eu intercedo para que o Brasil e todos aqueles que têm responsabilidades políticas, civis, até militares, todos aqueles que estão à frente da nação, sejam tomados por uma compreensão do que realmente significa conhecer a verdade, do que realmente significa a libertação que a verdade traz. Deus abençoa o presidente Jair Bolsonaro, abençoa os seus ministros, abençoa os governadores, abençoa todos aqueles que, junto com eles, exercem o poder, abençoa os prefeitos, abençoa também não apenas o poder executivo, mas o legislativo, o judiciário. Senhor, em nome de Jesus, que venha um reconhecimento das próprias limitações e da necessidade de contar com a sabedoria daqueles que de fato podem ajudar, que venha um sentimento de unidade a favor do povo, naquilo que é o bem, naquilo que é a paz, naquilo que é o progresso. Deus, nós não queremos a mentira, nós não queremos a corrupção, nós não queremos a falcatrua, nós não queremos o mal feito, mas nós não queremos também a grosseria, nós não queremos a violência, nós não queremos, Senhor, a beligerância, nós não queremos a oposição gratuita de palavras, nós não queremos os insultos verbais, nós não queremos, Senhor, essa guerra de nervos, nós não queremos nada disso. Nós queremos um Brasil pacificado, nós queremos um Brasil unido em torno, preferencialmente, de Jesus Cristo e daquilo que Ele tem dito e do seu exemplo enquanto viveu aqui entre nós. Abençoa as nossas vidas para que a gente faça aquilo que está ao alcance, que a gente contribua com a nossa parcela, aqui no nosso limite, na nossa região, no nosso alcance, mas que possamos ser daqueles que agem, não daqueles que ficam inativos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Está aparecendo aí um telefone aí na sua tela, né? E nós queremos disponibilizá-lo para que você possa fazer contato, desejando uma ajuda, um socorro, desejando alguma coisa em que possamos ser úteis. Então, por favor, utilize desse número, ligue para nós, faça contato, a gente quer ajudar você. Se hoje resolveu seguir Jesus, então que bom, ficamos muito contentes com isso, você pode ligar. Em relação aos membros da igreja, novamente aparecendo na tela aí, as contas bancárias da Igreja Batista Central de Petrópolis, CNPJ, você pode contribuir assim desejando. Qualquer dúvida, ligue para nós, que estaremos prontos a dirimir quaisquer questões, ajudar você. Havendo qualquer outro tipo de necessidade, por favor, comunique-se e a gente quer somar junto. Amém? Então, uma boa noite de domingo, uma segunda-feira
de graça, de bênção de Deus. Sejam felizes em nome de Jesus. Amém e amém.